Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu quero falar aqui para vocês, trazer para vocês aqui a conceituação de comédia a partir do uso do termo na sua origem. E isso para quê? Para a gente poder observar os textos que a gente começou a estudar agora nas aulas e que a gente deve vir a apresentar no fim do ano, que são por um acaso, duas peças cômicas, né? Uma é o Alto da Barca do Inferno e o outro é uma comédia infantil, que é o Pluft o Fantasminha. Então eu achei interessante e quis trazer aqui a conceituação de comédia. E para isso eu trouxe aqui o meu parceiro, Patrice Pavi, com seu dicionário de teatro, para a gente abrir o olhar, né, para o que é uma peça cômica, o que é uma comédia, para que a gente possa usufruir ainda mais e nos apropriarmos ainda mais das possibilidades que ambos os textos vão nos dar para a gente fazer uma apresentação bem divertida e bem bacana de comédia, que é o que a gente pretende. Bom, vamos então ao texto do Patrice Pavi. Comédia. Do grego comédia, canção ritual por ocasião do cortejo em homenagem a Dioniso. No sentido literário e antigo, comédia designa qualquer peça, independentemente do gênero. Fazer comédia, a comédie française. Racine fez uma comédia que se chama Bajazet, Madame de Sévigné. 1. Origens. Tradicionalmente, define-se a comédia por três critérios que a opõem à tragédia. Suas personagens são de condição modesta, seu desenlace é feliz e sua finalidade é provocar o riso no espectador. Sendo uma imitação de homens de qualidade moral inferior, Aristóteles, a comédia nada tem a extrair de um fundo histórico ou mitológico. Ela se dedica à realidade cotidiana e prosaica das pessoas comuns. Daí sua capacidade de adaptação a qualquer sociedade, a infinita diversidade de suas manifestações e a dificuldade de deduzir uma teoria coerente da comédia. Quanto ao desenlace, ele não só não poderia deixar cadáveres nem vítimas desencantadas, como desemboca quase sempre numa conclusão otimista: casamento, reconciliação, reconhecimento. O riso do espectador ora é de cumplicidade, ora de superioridade. Ele o protege contra a angústia trágica, propiciando-lhe uma espécie de anestesia afetiva. O público se sente protegido pela imbecilidade ou pela doença da personagem cômica. Ele reage por um sentimento de superioridade aos mecanismos de exagero, contraste ou surpresa. Então aqui já logo no começo desse texto que ele apresenta, né, as origens aqui da comédia, ele já nos apresenta uma diferenciação em relação à tragédia, né, como as origens remontam ao teatro grego, então a oposição é em relação às tragédias gregas, né, e como que isso foi vindo, é bacana a gente olhar porque a gente percebe como isso foi se concretizando, né, nas outras montagens, outros textos, como que foram sendo produzidos com o passar dos anos a partir desse primeiro momento da comédia grega. Né? E como esses pilares que são observados ali ainda hoje se mantêm. Se a gente parar para analisar várias comédias, esses pilares, né, essa forma de desenlace, todos esses traços, a gente ainda encontra na grande maioria das comédias. E ele continua. Tendo surgido ao mesmo tempo que a tragédia, a comédia grega e depois dela toda a peça cômica é o duplo e o antídoto do mecanismo trágico, uma vez que o conflito comum à comédia e à tragédia é Édipo. A tragédia joga com nossas angústias profundas, a comédia com nossos mecanismos de defesa contra elas.
Os dois gêneros respondem, então, ao mesmo questionamento humano, e a passagem do trágico ao cômico, como a do sonho angustiado do espectador paralisado ao riso libertador, é garantida pelo grau de investimento emocional do público, o que Frie denomina modo irônico. A ironia, afastando-se da tragédia, começa a emergir na comédia. Tal movimento produz estruturas bem diferentes em cada caso. Do mesmo modo que a tragédia está ligada a uma série obrigatória e necessária de motivos que levam protagonistas e espectadores em direção à catástrofe, sem que dela possam se desvencilhar, a comédia vive da ideia repentina, das mudanças de ritmo, do acaso, da inventividade dramatúrgica e cênica. Isto não significa, entretanto, que a comédia sempre escarneça da ordem e dos valores da sociedade em que opera. De fato, se a ordem é ameaçada pela extravagância cômica do herói, a conclusão se encarrega de chamá-lo à ordem, às vezes com amargura, e de reintegrá-lo à norma social dominante. Crítica à tartufaria, à falta de sinceridade, ao compromisso, etc. E aqui nessa parte é muito legal a gente observar como ele coloca que ambos, né, tanto a tragédia quanto a comédia, elas vão falar assim do humano, só que cada uma vai se empenhar em trazer o tema, em falar disso, a partir de um olhar, de uma intenção de observação. Né? Então, no caso da tragédia, é um olhar mais catastrófico, né? Mais pesado, é mais denso. Por isso, quando a gente vai assistir uma tragédia, um drama, né? O clima que se estabelece também é um clima mais denso, né? As falas têm um tempo e um ritmo mais vinculados ao como nós falamos quando nós estamos falando sério, digamos assim, quando existe um tempo, ritmo da dor, né? Da mágoa, é diferente da comédia, né? A comédia já vai brincar com isso, né? E é legal que aqui ele já traz que a ironia é o primeiro pé, né? Vamos dizer assim, começa a se colocar na comédia. E a comédia, por conta de ser esse lugar às vezes do exagero, né? De tirar a graça daquela situação, também faz com que o tempo, o ritmo das comédias, dos espetáculos sejam outros. Então a gente olha com um olhar mais leve, mais divertido, algumas problemáticas, se sente aliviado por conta do final feliz, mas não deixa de refletir a respeito de diversas situações. Né? Hoje em dia, inclusive, a gente tem visto muito o humor sendo utilizado de forma bastante massiva, até, para tratar de temas extremamente relevantes, né? Até porque as pessoas estão cada vez mais querendo olhar para as coisas, para as questões sociais e humanas de forma mais leves e com esperança. Então, acho que a comédia, por conta disso, também tem ganho cada vez mais espaço, principalmente nesse momento que a gente está atravessando. E ele termina esse trecho do texto assim: as contradições são finalmente solucionadas de modo agradável ou estridente, e o mundo restabelece seu equilíbrio. A comédia apenas deu a ilusão de que os fundamentos sociais poderiam ser ameaçados, mas era só para rir. Ainda aí, o restabelecimento da ordem e o happy end devem passar primeiro por um momento de flutuação no qual tudo parece perdido para os bons, por um ponto de morte ritual que desembocará em seguida na conclusão otimista e na resolução final. E aí ele termina falando justamente isso, né, que essas contradições parecem que vão salvar, né, a gente por um ato que não é de restabelecimento de equilíbrio, mas na verdade é justamente para restabelecer o equilíbrio que ele faz às vezes esse arco de via cômica na observação dessas questões sociais e humanas, mas traz lá de volta, né, o restabelecimento da ordem, né, e o happy end
É uma forma só da gente ficar bem, mas não nos, não nos retira a obrigação, a possibilidade de olhar para aquela questão fundamental que está sendo posta ali pela peça de forma graciosa, mas que requer uma reflexão em algum lugar, de alguma forma, em alguma medida. Né? Bom, na próxima videoaula eu vou falar mais um pouquinho sobre peça cômica e sobre sequência mínima da comédia. Certo? Porque tem bastante coisa para falar sobre comédia, né? E a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!